Outro episódio também curioso que aconteceu, que eu recebi um depoimento de um promotor de justiça, e aí ele não podia se identificar, que na década de 80 ou 90, não me recordo agora com precisão, ele foi passar férias lá nessa região do São Bento, que é próxima à região onde a família foi perseguida. Próximo onde a família foi perseguida. Sinistro, olha lá. Olha que sinistro aí. Sinistro. Sinistro, hein? Essa cena eu não queria estar aí, Olha não, viu? só. Eu não sei de quem eu tenho mais medo, se é do ET do cara segurando a cruz aí. Verdade. Olha. E aí, esse promotor teve esse avistamento num local próximo ao que essa família foi perseguida. Ele falou que foi pescar com um primo e decidiram voltar, e estavam voltando, cada um com uma vara de pescar, de bambu, e uma lata, aquelas leiteiras grandonas assim, que colocaram os peixes lá. E aí o primo deu uma dor de barriga e falou, olha, vou correr na frente, leva os peixes e as varas. Ele ficou segurando as duas varas de bambu e a leiteira. Quando chegou na cerca de arame farpado, ele passou a leiteira e as varas ele jogou por cima da cerca. Uma bateu no chão e ricocheteou. Ei, não sai. Ricocheteou. Obrigado. Ela caiu num barranquinho assim. Sim. Ele falou que desceu de bunda assim pra pegar essa vara que tava lá embaixo. Quando ele agachou, ele tinha uns 12 anos. Quando ele levantou, ele falou que viu uma criaturinha assim, a uns 8 metros de distância dele. Cinza, cabeçuda, ovalar, 2 olhos muito grandes e pretos, sem orelha, 2 buraquinhos só na altura do nariz e a boca um risquinho. Grey. Era o Grayson. Grey. É o Grayson. É o Grayson, que agora eu tenho um ET que ele é cinzento com olho preto. É essa descrição. Essa é a descrição básica. E ele falou que não ele percebia se ele estava vestido, mas que se estivesse a roupa era muito justa, porque ele não identificou. Sim. Só que ele falou, dobra. ele falou que não pensou que fosse ET, porque ele falou que a referência ufológica dele era o desenho dos marcianos. Então, para ele, ET era verdinho, com aquele capacetinho de vidro, assim. Quando ele olhou essa criatura, ele falou que primeiro ele pensou que era uma criança doente, e depois ele ficou espantado porque veio na cabeça dele que era um demônio. E aí ele correu, foi embora chorando, correndo. Quando ele chegou na casa, no sítio, a mãe, preocupada, foi questionar por que ele havia demorado. Ele falou que não... Exatamente isso aqui, ó. É, tipo isso mesmo. Olho preto, cabeça. Um detalhe. Magrelinho. Ele falou que quando ele fez essa conjectura aí de que era um demônio, a criatura levantou a mão assim e ele viu 3 dedos. E aí que ele correu. Ficou com medo, correu. E aí a mãe xingou, falou, por que você demorou e tal. Ele falou que não demorou, que era justamente o contrário. Porque como ele veio correndo, ele fez em tempo menor. Porque ele deixou tudo pra trás. E aí talvez tenha rolado esse missing time também. Beleza, o cara é de BH. Voltou pra Belo Horizonte. Ele falou que ficou um dia espantado, né? Muitos dias espantado com aquilo que tinha acontecido no final de semana. Ali, por volta de quarta-feira, ele falou que tinha um homem esperando por ele na porta da escola, de terno, chapéu, careca, não via sobrancelhas no cara, terno preto, chapéu preto, muito branco, com aspecto de pele de cera, e chamou ele pelo nome. E aí ele se aproximou, o cara falou, eu sei que você estava em Cláudia esse final de semana, senta aqui pra gente conversar. Ele falou que ficou um pouco assustado, ficou próximo. E aí, esse cara falou com ele, você viu umas coisas estranhas lá, né? Queria que você me contasse e tal, mas não contasse pra mais ninguém. E aí, o menino ficou assustado com a aparência desse homem, com essas perguntas que ele não tinha contado pra ninguém, além da família, e correu também. Chegou em casa, contou pra mãe, a mãe de novo desacreditou na história do filho. Beleza, passou uns dias, ele falou que saindo de casa, viu esse mesmo homem do terno, com o chapéu e tal, parado dentro de um Opala na porta de casa, do outro lado da rua. Aí ele entrou chorando, chamou a mãe e falou, mãe, olha lá. E aí a mãe constatou, o cara tava lá dentro do Opala. E era um Opala preto? Não sei, não lembro o detalhe do Opala. Mas aí ele falou que tava dentro, a mãe viu, chamou ele e falou, olha, nunca mais você vai contar essa história. Ficou por aqui. E aí ele falou que não sabe se por ter ficado traumatizado ou se de fato ele viu essa terceira vez. Aí ele falou, olha, tô sendo bem sincero, eu não sei se é o trauma que me fez enxergar o cara ou se eu realmente vi. Mas ele falou que tava voltando de ônibus da escola e viu esse cara próximo, assim, olhando pra ele. Bem cena de filme mesmo, né? Assim, o cara encarando ele. Aí ele falou, olha, essa terceira eu não tenho certeza.
E o que aconteceu com esse cara é que depois de adulto, aí hoje ele é promotor de justiça, pediu para não ser identificado por causa da profissão, mas ele falou que começou a investigar o tema, porque ele fica tentando encontrar respostas para o que aconteceu com ele. O que era aquela criatura? E eu acho que essa angústia aquilo que eu falei da minha bobeira, sabe? Porque você fica nessa ânsia de constatar de Total. fato o que é aquilo que você viu, você não encontra uma resposta objetiva ali, clara, né? E aí, quando eu me deparei com os documentos do caso Cláudio, eu falei, cara, quando eu fui lendo aquilo ali, falei, isso aqui é um filme, sabe? Não é verdade isso daqui. Aí, no final do relatório, tá assinado pelos 7 militares, né? Nesse relatório, mais 4 civis. E aí você fica assim, cara, pra que eles vão inventar isso? E se esse relatório, Só o preliminar, né? se o relatório preliminar que a gente teve Olha. acesso, As testemunhas aí, tem militares e tem civis. se um documento desse não é prova suficiente de que esses fenômenos acontecem, cara, lavo minhas mãos, não tem mais nada pra provar na ufologia. Porque não desmerecendo o seu Zé das Couves, né? Mas assim, depoimento de militares, assinado, tudo comprovado e registrado, né? Houve essa investigação muito mais ampla do que a gente tem em mãos hoje, além desses pontos que o Edson tem identificado nas entrevistas. Eu acho que isso é o que, né, argumenta ali, que é o argumento que embasa de que o caso Cláudio é maior que o caso O Varginha. que são esses desenhos aqui, Edson? São algumas tipologias que, vez ou outra, aparecem nos casos aí, né? Aí não tem o energético, né? Ah. Que é esse luminoso e tal, mas tem vários outros aí que são bem comuns. Tem os animalescos, tem os que são bem parecidos com os seres humanos Nórdicos, e né? tem os já tipo Greys, né? Ciclope. Com capacete, Sei. ou esses seres mais antropomorfos, né? Vilela, você, o que você pensa disso tudo, assim? Eu te pergunto porque... Eu já contei até pro Edson uma experiência que eu já tive daquela bola Uhum. seguindo na Patagônia. Já vi coisas do céu, mas ainda nada muito conclusivo. E quanto mais passa o tempo, mais você fica se convencendo que talvez fosse bobagem. Não sei se acontece com vocês. Falar, Sim. será? Mas Sim. no momento eu tinha certeza que aquele negócio de fogo que ficou seguindo meu carro de madrugada lá, entrando na Terra do Fogo, foi uma coisa mais assim absurda que eu já vi na minha vida. Na E eu tinha rodovia? sonhos com aquilo lá antes, alguma coisa parecida com aquelas montanhas e tal. Não, era a estrada de terra na montanha mesmo. Mas era uma. Eu contei aqui com detalhes, mas era assim, era uma fogueira. A princípio eu pensei que era uma fogueira muito longe e muito alta. Tipo essa do sol aqui, assim? Não, fogueira, no chão, assim. Eu tô na montanha, tô em cima da montanha, tô vendo lá pra baixo. Eu tô vendo uma coisa que não parece estar flutuando, parece que tá embaixo, em um terreno super escuro. Só que eu fazendo curva na montanha, e aquilo você tem uma noção que deveria ficar pra trás. Sim. E aquilo te acompanhando, e acompanhando na mesma altura e tal. E eu subindo e descendo e aquele negócio na mesma altura. Aí eu comecei a ficar realmente com medo, acelerar o carro. A mulher que tava comigo, minha namorada na época, eu não falei nada e tal. E eu queria até que desapareceu aquele negócio. Eu não quis parar, não quis ver se ia aproximar. Fazer foto, fazer vídeo. Nada. Não, Você não vai fazer eu tô isso, falando né, isso cara? pré-celular. Ah, sim. Tipo, tinha câmera aquela de Digital. Não, um filme. rolo de filme mesmo. E nem pensei nessas coisas, cagaço Claro. mesmo, cara, cagaço. E outras coisas que eu vi que aí, não sei se ia ter outras coisas estranhas, vultos, essas paradas, mas nada conclusivo. E agora que eu tô com um sítio na montanha, lá tem uns amigos meus que falam que num certo ponto lá, onde tem uma antena da Vivo, numa montanha, eles avistam algumas coisas lá e eu tô faz uns 2 meses que eu tô tentando ver alguma coisa lá. Tu tem câmera lá no sítio? Já Então, colocou, que não? tipo de câmera eu preciso ter? Cara, bota uma câmera infravermelha voltada pra esse lugar onde Tá. aparece, que daqui a pouco você vai Ah, pegar. mas mesmo câmera de segurança mais básica, se ela tiver Não, a apontada para resolução aquela... é ruim, não é? Mas Tem alguma pelo coisa com menos resolução boa. Mas eu acho que assim, uma coisa com resolução... Tem câmera de segurança com resolução melhor. Mas eu acho que uma coisa assim, pra pegar a foto em si, não sei, teria que ser... Não, o lance tá na hora. Minha mãe já me chamou 3 vezes, só que ela é velha, né? Ela confunde tudo com ET. E ela me acordou à toa, era só uma estrela muito brilhante. Então ela tentou filmar com o celular, velha tentando. dar aí som, treme e ela tudo, tremendo, né? tá se mexendo. Eu falei, não, tira o E celular. troca de cor, né? Exatamente. tá parado.
Mas a gente Sabe aquelas estrelas que vão passando nuvem na Sei, frente, sei. parece que tá piscando Uhum. e tal, mas não vi nada não. tem um ditado em Minas Gerais que eu acho muito bom nesse contexto ufológico, que a gente fala que o leite só ferve quando você não tá olhando. É. Se você colocar o leite pra Parece ferver que e é ficar acompanhando, não ferve, brincadeira, cara. né? Você virou 2 segundos, o leite derrama, né? E eu acho que na ufologia acontece isso também, sabe? É o que eu falei, a gente não encontra um padrão e tal, mas parece que quando a gente quer ver, não vê. Quando você não tá preparado, É, você... por exemplo, São Tomé das Letras, em Goiás, tem alguns pontos assim que é muita gente falando que vê coisas, né? E eu queria entender se você traçar esses pontos, se tem alguma lógica ou é só minério ou alguma coisa debaixo do solo. Então, antigamente, né, na década de 50, 60, tinha um francês chamado Aimé Michel e ele trabalhou o que ele chamava de linhas ortotênicas. Ele cruzava os pontos onde ia aparecendo os OVNIs e descobriu que tinha uns corredores que eram mais utilizados pelos objetos. Era chamado de corredor Bavik, né? E tem até livro, Ah, é? Aimé Michel, o nome dele. Então, eu acredito que provavelmente Cláudio, ela tá dentro de uma linha Bavik dessa, uma linha ortotênica. Se começar a gente pontuar, e assim, ficou bem claro isso para mim lá, na região ali que você pega o Destilaria, Formiguinha, São Bento, né, Casa de Menores, aquela região ali é Couto, onde você Orvala, tem, ou é um Martins. portal